eu vou fazer uma introdução sobre os principais ortobiológicos. Na clínica de pequenos tem alguns que vocês não vão usar, mas é bom saber por cultura geral, né? Então, a gente já trabalha com medicina regenerativa há muitos anos, talvez desde 2011, né? Tanto no Brasil quanto no exterior, a gente tem falado muito sobre isso. O Brasil é um dos países que mais faz medicina regenerativa e infiltração em pequenos animais do ponto de vista de várias técnicas. Os americanos infiltram bastante, mas basicamente em pequenos animais é ácido hialurônico. Então a gente vai ver que tem várias coisas além de ácido hialurônico. Mas por que também trabalhar com medicina regenerativa e infiltração? Longevidade, né? Os pacientes estão ficando mais velhos e eles querem uma reabilitação regenerativa. Ou seja, eu tenho um paciente idoso que ele come uma ração boa, ele vem... a gente tem também uma mudança aí no paradigma da fisioterapia. Fisioterapia, a definição mais interessante que eu acho é você fazer exercício doente, né? Então, quando você está saudável, você está na academia fazendo exercício. Quando você está doente, você está fazendo fisioterapia, que é exercício também, só que você está doente. Então, é um exercício controlado. Mas hoje, cão num gato, obviamente que a gente evita fazer isso, mas é possível. Mas a gente pega a célula de gato, faz em tigre, pega a célula de cão, faz no macaco, pega a célula de bovino, fizemos no camelo, então a gente pode fazer entre espécies, né? Inclusive se usa célula de humano em animais. Tem um laboratório que a gente trabalha no México que fazia isso, né? A gente tem uma rede de clínicas no México, em El Salvador, nos Estados Unidos, que são nossos parceiros e a gente trabalha às vezes com alguns laboratórios diferentes. Então, hoje, para reabilitação, eles trouxeram isso também. Só está faltando alguém aí. Eu até escrevi o capítulo do livro dele, vamos ver se vai dar certo de publicar. Falta só uma pessoa aqui, que é o ozônio, né? E a gente injeta o ozônio também intraarticular. O ozônio, ele não tem um efeito lubrificante, mas ele tem um efeito analgésico interessante. Então, se você não tem uma alteração mecânica, uma osteoartrose muito intensa, o ozônio pode te dar uma analgesia. Qual a vantagem do ozônio? Bom, o que mais que eu tenho? Eu tenho alfa-globulina. Alguém já ouviu falar de macro-alfa-globulina? Então nós temos hoje alguns kits americanos que eles vão fazendo coisa diferente. Então ele tira o sangue do paciente como se fosse um PRP, mas ele tem uma técnica de centrifugação e um filtro diferente. Quando eu filtro o sangue com o filtro do alfa 2, que é uma marca, tá? Quando eu faço esse filtro, ele filtra só as moléculas que a gente chama de macroglobulinas. O que a macroglobulina faz? Ela abraça as metaloproteinases, né? Ela inibe enzimas que vão degradar a articulação. Então vou mostrar isso depois para vocês de forma mais pormenorizada. O PRP, que eu disse que é o plasma rico em plaqueta, mas pode ter também um pouquinho de leucócito. Bom, por que eu vou fazer infiltração? Porque as macromoléculas, né, elas não vão conseguir entrar dentro da articulação. Elas vão ser filtradas pelos endotélios aqui, ó. Então tudo que eu tentar fazer por fora, vou jogar o ácido hialurônico aqui. Ele não vai conseguir entrar uma molécula grande. Eu vou jogar o PRP, não vai entrar nem as células-tronco. Então qualquer coisa que você queira pôr dentro da articulação, você precisa de uma agulha e fazer um acesso articular. Existe um filtro ali, certo? Ácido hialurônico, a gente chama de viscosuplementação. Por que visco? Porque é uma substância viscosa. Não vai confundir com viscum, né, da homeopatia. Quem usa viscum aqui? Ninguém? Viscum é um produto homeopático que a gente usa para câncer. Ele serve para imunidade, uma série de coisas, né? Ah, mas eu vou fazer fisioterapia. Vai nada, vocês vão fazer medicina integrativa, vai pôr tudo junto ali. O paciente vem com tudo, né? A gente estuda as coisas separado, mas quando chega o paciente, ele vai chegar para você com osteoartrose, com tumor no fígado, uma lesão de pele. Então a gente vai fazer a aplicação para melhorar a atividade reológica, mecânica, analgésica, anti-inflamatória e tem um efeito condroprotetor. Eu falei para vocês que ele tem esse efeito mecânico de lubrificar, mas a gente tem também receptor CD44. O que é esse receptor aqui nos sinóvios, nos fibroblastos? Então,
Essa é uma forma de centrifugação dupla para você concentrar mais o sangue, tá? Então você vai pegar 10 a 20 ml de sangue com citrato de sódio. Se você quiser, pode deixar em repouso. Eu não faço isso. Por que eu não faço? Porque eu acho que não muda muito. Então, eu faço a primeira com 1.200, 10 minutos, depois a segunda com 1.600. Tem centrífuga que ela é em G, que é gravidade, não é rotação. Uma colega veterinária adotou ela na faculdade, ela veio lá de São Paulo, trouxe ela aqui para a fazenda, mas ela tinha várias alterações articulares. E aí, então, a gente anestesiou e fez as infiltrações nela. É a Bruna. Tá com a Bruna ainda, até hoje. Faz físio com a Luciana, lá de Avaré. De vez em quando a Lu posta a branquinha. Todo ano ela dá um presente de Natal. Esse ano foi um porta-treco no carro, lá com o desenho dela. Então a Bruna adotou, ela tinha muita dor. Então a gente fazia medicina integrativa, acupuntura, laser. Hoje a Luciana, colega nossa que faz físio de Avaré, continua dando manutenção e a gente infiltrou todas as articulações dela com PRP. Então isso faz o quê? Com que a reabilitação tenha um outro nível. A partir do momento que começa a perder o controle, ou seja, está ficando muito dolorida, não responde ao laser, não responde aos tratamentos, campo magnético, infiltra de novo. E aqui ela acabou o procedimento, foi comer a grama aqui do Bioéticos, comeu tudo que era planta, vaso, flor, né? Ela come tudo. E aí parecia um catnip essa graminha aqui do lado, que tem um cheirinho, esqueci o nome. Enfim, esse vasinho bem aqui na descida, ela comia tudo, ficou louca com aquilo. Doze horas depois. Esse cão aqui fazia fisioterapia com uma amiga, fazia acupuntura, era do tio dela e não andava. Ah, você está falando mal da fisio, não estava adiantando. Cada técnica é uma coisa. Eu não consigo manter esse cachorro fazendo a infiltração nele. Quem que vai manter ele? A reabilitação. Mas no início, ó, deixa eu voltar aqui no quadro inicial dele. O que a gente vê? Ele não consegue levantar. Então, ele chegou num limite que a reabilitação dele não estava suficiente, ó. Ele não conseguia levantar. Quando a gente pôs a agulha nele, começou a sair líquido sinovial. Então, estava bem distendida ali a cápsula, né? Só que é o ombro, depois agora a gente vai sair daqui, vai lá fazer nos cadáveres para vocês verem onde, ó, o líquido. Mas é muito raro que saia. Bom, fizemos uma aplicação, o cachorro ficou excelente. A única coisa é que, na hora de voltar da anestesia, o cachorro começou a convulsionar. E eu olhando ali pelo vidro, o cara tomando um café embaixo da árvore, e eu com o cachorro dele convulsionando lá. Falei, puta que pariu, né? Por que convulsionou? Idiosincrasia. Baixou o limiar, o anestésico pode fazer isso, né? Controlamos, fizemos diazepam, aí peguei umas ampolas, falei pro cara, vou te dar alta, você leva para casa, se acontecer, você aplica assim no reto e tal. O cara super tranquilo, falou, não se preocupa, eu entendo, explicamos, podia não ter nem contado para ele, né? Mas eu sou super transparente com essas coisas. Falei, seu cachorro, no retorno anestésico, teve essa situação. E ele voltou a apoiar uma semana depois, ele fazia meses que estava em reabilitação, ficou bom. Só que aí o cara pegou e levou ele fazer 10 km de caminhada, né? Falei, porra, irmão, né? O cachorro ficou bom, na segunda semana o cara vai fazer um Ironman com o cachorro. Eu falei, putz. Autohemoterapia menor. Então aqui já está mais ok. Ó. Então aqui a gente, tanto em grandes quanto pequenos, a gente faz de 30 a 40 microgramas. Então a autohemo menor, você vai pegar o ozônio na seringa. Então vamos supor que eu vou tirar de um cão 2 ml de sangue. Então tiro na máquina 2 ml de ozônio, com uma seringa com ozônio, vou na beira do cachorro, tipo 2 ml de sangue. Peritendíneas, eles vão até 20, tem que tomar cuidado. Um cavalo, tudo bem você chegar até 20, mas um cão pode arder bastante. Eu sou muito tranquilo com cão, sou bem conservador. Então, cão é 12, 15 microgramas no máximo, tá? Se você tem um cão de grande porte, ele até suporta.
Você vai fazer, por exemplo, uma coxa femoral de um dog alemão com 20 microgramas, ele vai ficar numa boa. Mas se você pegar um cão muito magrinho, ele já vai chorar. Por quê? Porque a gordura tampona o ozônio. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, a dobrinha aqui, injetar o ozônio na minha barriga, eu consigo injetar aqui uns 25 microgramas, que é o que se faz em estética, né, para gordura localizada. Agora, se eu pegar meu deltoide aqui, ó, né, ó o bíceps, tá grande. Então, não tem muita gordura. Se eu injetar aqui, vai queimar que nem fogo. Já ouviram falar de BIMAC? BIMAC está na moda agora. No Instagram vocês devem ter visto. Já viram? Então é o seguinte. Se vocês olharem no Instagram, vocês vão ver cavalo fazendo BIMAC. Você enfia uma agulha aqui no externo, coleta a medula óssea do cavalo e aí você aplica no tendão, no ligamento ou na articulação. Se vocês que gostam de estética, segue clínica de estética, vocês vão ver BIMAC também. Você vai ver uma pessoa lá que foi fazer um procedimento estético e ela está deitada assim de lado e uma agulha entrando aqui, tirando o sangue da crista ilíaca, vai centrifugar, pegar isso e injetar na articulação do joelho também. Isso é BIMAC. Mas, como vocês estudam no Bioéticos, vocês vão saber um pouco mais do que as pessoas comuns. Por quê? Porque se você for comprar da Biocell, da Omics, vocês vão comprar no mínimo ali de 4 a 12 vezes 10 a sexta milhões de células para fazer no seu paciente, certo? E quando você faz um aspirado desse, você vai ter no máximo, se você for muito bom, 200 mil células-tronco. Então aqui tem 200 mil células-tronco. E aqui tem quanto? 4 a 12 milhões de célula-tronco. Quanto eu gasto para fazer um BIMAC? Com o kit, com a centrífuga, tudo, você vai gastar aí, vamos por aí uns R$600. Polilaminina, a gente não usa intraarticular, mas a gente usa epidural em lesão neurológica. Como eu vou falar um pouquinho para vocês de lesão neurológica, da via epidural, vou falar um pouco da polilaminina, que eu tenho certeza que isso está na cabeça de todos, né? Eu não aguento mais ouvir falar disso. Todo mundo me perguntando da polilaminina. A gente está para fazer um trabalho, eu vou mandar para a Tatiana, professora lá, pesquisadora, está até aqui, está pronto já, para ver se ela aprova para a gente fazer aqui na Unesp. A polilaminina ela tem um problema, que é a sua aplicação, porque ela é uma aplicação intramedular. Vocês sabiam disso? Embora os cães sejam pequenos, eu sempre uso o catéter rosa, tá? Para fazer a coxa femoral. Coxa femoral é a articulação que vai dar mais trabalho para vocês. O que a gente vai fazer? Você vai vir bem dorsal ao trocânter maior e vai vindo assim, só que depois que entrar, você inclina ela para dentro. Se você entrar reto na articulação, você vai pegar aqui no acetábulo. Então a gente tem que vir com a agulha assim, ó, inclinar para que ela entre na articulação. Então eu entro bem perpendicular e depois eu inclino ela para dentro. Eu falei que aqui a agulha ficava solta a ponta, não é? Aqui é o contrário. Se a tua ponta está solta é porque você está no acetábulo. Ela tem que fincar e entrar na articulação, ficar bem firme, ok? Então, é uma articulação que a gente infiltra demais. Joelho e coxa femoral vai ser a maior de todas. Depois, outra articulação que a gente usa bastante, que é bem interessante e fácil, antigamente a gente pegava ela pela frente aqui, ó. Hoje a gente sabe que a articulação do ombro é uma das mais fáceis da gente infiltrar. Então, vendo o acrômio, sente o acrômio aí. O acrômio é essa bolinha aqui, ó, depois do final da espinha da escápula. Embaixo do acrômio a agulha entra reta. Aqui tem o acrômio, essa bolinha que você vai sentir aqui. Você vai exatamente embaixo dele, é a articulação do ombro. É a mais fácil da gente infiltrar. Olha só para você fazer higiene, tá vendo? Uma coisa prática, a gente nem tinha combinado. Tudo aqui é combinado, até a dificuldade de passar a sonda para ver, mas esse não foi. Tô brincando. Então, você tem ali esmegma puro. Pega o spray e você já faz a limpeza daquele esmegma. Inclusive tá uma bolsa de esmegma ali, horrível, né?
Não, álcool não precisa, não. Só isso aqui. Tô na frente aí de vocês. Dá pra ver, né? Tem uma notícia boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Você vai me molhar? Eu já molhei. E a outra? Essa é a boa. A ruim é que molhou com um pouco de esmegma. Entendi. Podia ser pior. A gente podia ser médico. Nossa, olha isso. Tá vendo? Tira uma foto aqui pra gente. Nossa, olha o que tem de esmegma aqui em cima. É uma bolsa de... Nossa Senhora. Você faria? Quem faria o cupping aqui no olho dele? Tá com a vida tranquila, fala, preciso criar problema, não tem agitação, vou fazer um cupping no olho dele. Esse cachorro parece um gato persa, o nariz e o olho, né, tudo junto, uma coisa só, assim. Então a chance de vazar é grande, né? Então a gente evita. Dá para fazer? Dá. Você pode pôr um ventiladorzinho e a gente faz com a seringa. O erro de fazer cupping é usar ligado no gerador. Aí é para você se lascar mesmo. Então o que você faz? Pega a seringa, pega a mangueirinha e faz o cupping controlado. Exato, exato. Melting, tá ali, bactéria resistente. Agora no cavalo não, a gente faz o cupping ligado no gerador. Né? Cavalo é mais fácil. Veterinária de equino é 1 ano só, já estava formado. Já. Eu acho que ok. Acho que a gente precisava limpar mais esse pênis ainda, que está meio sujo ainda. Vou pegar uma luva ali para lavar mais. Depois o senhor tem que lembrar a gente para escrever um antibiótico anti-inflamatório para ele. Que a coisa ali tá feia. Pinha até, ó. Ok. Para testicular melhora a qualidade espetáculo. Então agora a gente já programou, nós vamos fazer o nosso protocolo de analgesia. Então conecta aqui os nossos cabos, nós vamos ter a saída 1 e a saída 2. Então aqui estamos com eles aqui. Primeira coisa, certificar de que estão todos no 0, então nós não temos intensidade, ok? E agora eu vou escolher o protocolo que eu tinha feito aqui de analgesia, que é o protocolo C. Está na minha memória, vou pôr em todas as saídas, eu posso até escolher ó, de 1 a 3, que é o que a gente está trabalhando aqui, vamos escolher de 1 a 3 aqui. Né? E o protocolo está pronto. Então, o que eu vou fazer agora? Posicionar os eletrodos no paciente. Então, o que é importante? O eletrodo está posicionado do mesmo lado. Então, a gente posicionou aqui do mesmo lado. E agora o eletrodo azul vai ser posicionado do mesmo lado de lá. Então, sempre que possível, pôr o jacaré não só na agulha, mas no pelo. Por quê? Porque daí você não tem peso na agulha. Então, olha só, o fio amarelo de um lado, o azul do outro, paciente tranquilo, a gente vai iniciar então o nosso estímulo. Vejam que estamos no 0 e a partir de agora eu vou aumentando. Então só liguei, então deu o primeiro estalo, significa que ligou, saiu do 0 e agora progressivamente eu posso ir aumentando a intensidade. Então veja que a gente vai observando o paciente, vendo se tem reação, se tem desconforto, paciente confortável. Isso me dá o quê? Margem para aumentar mais um pouquinho. Aumenta um pouquinho aqui o estímulo, o paciente continua confortável e aí eu atingi um limite de estímulo onde eu tenho uma certa movimentação das agulhas e o conforto do paciente. Atingiu movimentação e conforto, é o suficiente, está pronto o nosso protocolo, só deixar agora seguir o tempo de terapia. Então a termo ajuda a gente a dar uma olhadinha antes de pôr a mão, né? Se eu examinar pode alterar, ok? Tem nada que me chame a atenção ali com relação à inflamação. Outra coisa que é bom vocês irem vendo é a parte de postura. Ela está numa postura, está com o pescoção solto, certo? Por que eu estou falando que está com o pescoço solto? Porque ela está tetraparética. O que é que faz paralisar? Os 4 membros.
Cervical. Se a cervical tá boa, a gente vai pensar em outras coisas, certo? Ela é mansinha, né? Ela é. Ai. Vem cá, filho. Ó, vamos pôr ela... Opa! Vamos pôr ela de novo aqui, ó, em estação. Você tá parecendo um... Tá derretendo. Então vamos ver força. Como é que tá a força aqui, ó? Sensibilidade tem? Então, ó, presta atenção agora nisso aqui, que é fundamental para que vocês entendam o local da lesão. Se eu tiver uma lesão encefálica, essa lesão ela é sempre do tipo neurônio motor superior. Ou seja, eu tenho hiperreflexia. Todo mundo ok? Se for uma lesão de cerebelo, que é o caso daquele cachorrinho, eu continuo com o neurônio motor superior, mas eu tenho tremor de intenção e uma hipermetria, por hiperextensão do membro, certo? Uma alteração na via extensora. O cerebelo regula movimento fino. Como o cerebelo está lesado, vai manter ele em hiperextensão. Não é o caso. Se eu tiver uma lesão C1, C5, como que esse cachorrinho estaria? Decúbito lateral com espasticidade de membro. Ele tem espasticidade de membro? Então aqui eu não localizo. Todo mundo tranquilo? C6, T2, como que estaria o reflexo para o membro torácico? Neurônio motor inferior, tá assim? O belisco ela não tem força, certo? Perda de força. Se ele tivesse uma lesão aqui, como que estaria o membro torácico? Normal. E o membro pélvico? Neurônio motor superior. Para membro pélvico apenas. Torácico normal. Ela está assim? Não, o torácico está alterado. E o membro pélvico não está com uma espasticidade, com um aumento de reflexo muito evidente. E se a lesão fosse aqui, como é que estaria o membro torácico? Normal. E aqui? Neurônio motor inferior para o membro pélvico. Certo? Só que a grande dúvida é, se eu tiver uma lesão de mielopatia isquêmica ou tromboembolismo fibrocartilaginoso, só para vocês não se confundirem. Tromboembolismo fibrocartilaginoso é um pedacinho de disco que vai na medula, causa um infarto medular. Não tem absolutamente nada a ver com vascular, ok? É na medula. É como se fosse um AVC, mas é na medula, certo? Então, se for na região cérvico-torácica, impacta membro torácico e membro pélvico normal. O membro pélvico dela, quando eu levanto, ela quer dar uns passinhos. Agora, se eu tiver polirradículoneurite, a polirradículoneurite, ela pega a raiz do nervo do membro torácico e a raiz do nervo dos membros pélvicos. Então, eu tenho neurônio motor inferior aqui, neurônio motor inferior aqui. Pescoço e cabeça estão normais. Pescoço e cabeça estão normais. O que não encaixa é que o membro pélvico dela tem tônus. Então a gente fica em dúvida se ela tem uma lesão cérvico-torácica por mielopatia isquêmica ou se está numa fase de recuperação da polirradiculoneurite. Porque pode estar numa fase que está melhorando, né? Embora não seja comum, a polirradícula ela é meio persistente. O tromboembolismo fibrocartilaginoso, ele melhora. Então a pergunta é, o senhor acha que ela está melhorando, está piorando ou está estável? Moral da história, o que vai dar de remédio para ela agora? Nada, só um sucralfato para proteger dessa Dex aí, certo? Omeprazol. Omeprazol e água com açúcar é a mesma coisa. Então, sucralfato. Sempre que tiver qualquer problema gástrico, é isso aqui, ó. Omeprazol é água com açúcar. Sucralfato e a gente vai tratar ela. E aí a gente está numa situação que não tem como saber se ele tem um tromboembolismo fibrocartilaginoso ou está numa recuperação de polirradícula. A única forma que teria de descobrir isso é fazendo o quê? Uma ressonância magnética da onde? Cérvico-torácica.
que vai mostrar um evento não compressivo e um hipersinal ali, como se fosse uma fumaça numa região focal da medula. Agora, o que ele quer saber de toda essa conversa nossa? Se ela vai melhorar. Talvez amanhã. Hoje não garanto, mas amanhã. Então o prognóstico é bom e a gente vai fazer o tratamento. Como eu não sei se é um ou se é outro, o que nós vamos fazer? O tratamento para polirradículo, eu falo muito isso na neuro. Pode dar volta, pode estudar, pode dar volta ao mundo, passar, vai na Áustria, volta, desce pelo Alasca, chega aqui. É sempre hemoterapia, tá? Hemoterapia. Você pode fazer corticoide, vai demorar 6 meses. Sem corticoide, demora mais ou menos 180 dias. Né? Então fica mais ou menos isso. Agora, a gente pega muito caso que está em clínica, internado por 2, 3 meses, você começa a fazer hemoterapia, 2 semanas volta a andar. Sem corticoide recupera mais rápido? Com certeza. Então, o tratamento é a hemoterapia. Nesse caso, nós vamos ter que fazer 2 coisas. A gente vai pôr agulha na cervical, na cérvico-torácica, e a gente vai fazer a hemoterapia. Ok? Hemoterapia, onde a gente faz? Ela não tem dor nenhuma. 0 dor. Nenhuma das 2 causa dor. A gente vai, como eu não sei exatamente se ela teve uma lesão de mielopatia isquêmica, ou tromboembolismo fibrocartilaginoso, cérvico-torácico ou polirradículo, nós vamos fazer os 2 tratamentos. Então, a gente vai fazer a hemoterapia, que a gente faz no IG10, bairro I, VG14, IE36, e vamos fazer um tratamento local cérvico-torácico. Ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a homeopatia que a gente vai misturar com o sangue. Então a gente vai fazer um tratamento para a lesão cervical e para o sistema imune, caso seja uma polirradículoneurite. Então os 2 tratamentos combinados. Aqui a gente vai pegar então o Viscum D6, baixa potência, a gente vai pegar aqui timo D12, cérebro, para a gente fazer um estímulo no sistema nervoso. Então a gente vai puxar as 2 ampolas junto, mais o sangue, e a gente vai fazer essa hemoterapia combinada então. Sempre desse jeito? Então vamos lá. Primeira coisa, os fios sempre do mesmo lado, ó. Cabo azul, agulha está passando a corrente nesse sentido. Cabo roxo, passando nesse sentido. Alguém falou se eu ia tratar a dor. Qual era a queixa da senhora com ele? Ele não anda. Ela não me falou nada de dor. Fraqueza. Eu tenho hérnia. Tá quieta aqui. Se eu ando de moto, estrada de terra, ela me lembra que ela existe. Mas se eu vou pegar, por exemplo, alguma coisa assim errado, ela pinça, minha perna desliga. Desliga como se... Aí eu mudo. Então, ela não dói, ela só desliga, perde a força. Né? Então, a gente tem hérnia de disco, cervical, raiz, causa dor. Mas a queixa deles qual foi? Ele tem dificuldade de andar. Então, paralisia é baixa frequência, esquece da dor. Agora, esse cachorro tem dor? Claro. Por que ele tem dor? Porque ele tem osteoartrose de joelho, coxo femoral, e a postura dele leva a um quadro de dor. Ok? Aí, vocês vão querer medicar ele com o quê? Fala aí. Gabapentina, certo? Mais usada, certo? Pregabalina. Mesma porcaria, só mais chique, só para gastar mais dinheiro. Mais caro. Só que isso não trata a dor. Você tem que ter anti-inflamatório. Né? Isso é bom para dor neuropática, diminui a descarga elétrica cervical, diminui, né, uma compressão numa raiz de um nervo ciático, assim, esse disparo do nervo. Então, o que você tem que fazer?
A melhor droga do mundo que existe, que é a dipirona. A melhor droga analgésica que existe chama-se dipirona. Tá? Só que ela é fraca, ela é modesta, só que é suficiente. Se não for suficiente, a gente vai para as outras que têm efeitos colaterais. Ele tomar dipirona, nem vai lembrar que está tomando. Tá? Tem efeito colateral muito modesto. É uma tentativa. Por quê? Porque não costuma segurar. É uma tentativa, tá? Zil, Traumil. Alguns animais podem responder bem, mas uma maioria não consegue segurar. Mas é arnica, rustox, são sempre 2 compostozinhos. Né? Hã? Mas a gente usa tudo na homeopatia. Dipirona você pode fazer de 8 em 8 ou de 12 em 12. Eu não vi um desconforto grande, ele não quis morder ninguém aqui. Então é um paciente que eu faria de 8 em 8. Desculpa, de 12 em 12. Tá? Então a gente tem que lembrar que as drogas só funcionam quando você faz associação. Por exemplo, a gente recebe paciente tomando cloridrato de tramadol. É a mesma coisa que nada, se ele não tiver associado a um anti-inflamatório. Então se associa tramal com dipirona, que é o... como chama? Sindolor. O Sindolor. Eu não lembro a proporção deles, eu não uso muito junto, mas enfim. Se tiver numa proporção adequada, aí você tem um efeito bom, mas tem que associar. Então a gabapentina isoladamente está deixando passar a sentir dor. Agora, vocês estão aqui para não prescrever tanto medicamento, certo? Então, para isso que a gente tem o laser ali naquele cantinho, o campo magnético, várias outras opções de terapia para ele, certo? O meloxicam ele é um bom medicamento para uso curto, ajuda bastante, carprofeno, mas é uso curto. Está numa situação aguda, chegou para você, vem encaminhado, não tem problema vir tomando o medicamento. A gente vai começando algumas outras coisas para ir diminuindo o medicamento. Então a gente tem aqui frequência de paralisia, 2 e 15 Hz. Pede, mas aí já sabe que a terapia vai bom, que a sessão já conta isso. Evite, né? Jeito cuidado. Depois eu te digo como tem uma nordestina. Tá falando. Tô sempre assim. Frequência de paralisia. A gente tem que guardar 3 frequências na vida. E aquele monte de frequência que vem no equipamento? Aquilo é tudo para vender equipamento, tá? Para falar que é diferente. 3 frequências na vida. É o equipamento mais simples do mundo. Eu uso um equipamento de 2 canais. Por falta de um, tem 2 no meu carro. Os 2 canais, tá? Se eu quiser, eu ligo na empresa, eles mandam na minha casa o equipamento. Então, me dão. Mas eu não vou usar porque o pequenininho da NKL é o suficiente. Eu gosto da THM, mas ele é um equipamento que está muito cheio de frufru, difícil de você programar, e o que a gente precisa ele não tem. O André é o gerente, é meu amigo. Eu falo para ele, vamos sentar o programa para vocês, mas esse do jeito que está ninguém vai usar. Você precisa ter um aparelho fácil, né? Então aqui é o seguinte, você programa fácil naquele aparelho da NKL e no pequenininho, que custa acho que R$900. 2 canais, põe no bolso, faz tudo. 2 com 15, frequência mista para paralisia. A gente vai usar em lesão de coluna, nervo periférico, paralisia de nervo facial, paralisia de bexiga, qualquer coisa que paralisou. Atonia intestinal, é isso. Aí depois para dor eu tenho 2 frequências. Dor aguda e dor crônica. Dor aguda, a gente vai fazer corrente contínua. Essa corrente, ela dá uma analgesia imediata. Qual é o problema? Desligou, volta a dor. Então, o cachorro chegou com hernia de disco, você põe, fez analgesia, aí eu mudo para essa aqui, ó, 2 com 100. Por quê? Porque 2 libera opioide de longa duração e 100 libera opioide de duração curta, mas imediata. Então aqui eu tenho dinorfina e aqui eu tenho beta-endorfina. Então,
esse vai ter efeito imediato, que é a alta frequência, e esse vai ter efeito de longo prazo. Mas se está numa dor aguda, a baixa frequência ela incomoda, né? Ela fica desconfortável. Então a gente começa assim, depois migra para essa. E para fortalecimento muscular, vocês vão usar uma frequência de 60, na verdade pode ser de 40 a 60, né? Mas 50, por exemplo. Então, qualquer um dos três. Aí você faz 4 segundos de estímulo e você para de 12 a 16 segundos, que é o tempo de off. Por quê? Eu estou querendo fortalecer o músculo, está denervado, está machucado. Aí eu estimulei ele 4 segundos e paro para quê? Para ele recuperar. Porque se esse músculo está machucado e eu não tiver intervalo off, ó, eu vou machucar cada vez mais ele. Exato. É o modo que dá para você pôr o off. O 3. Ou para músculo denervado. É o mesmo sistema. Aí aqui, eu não quero usar medicamento. Eu não tenho exame dele, eu não sei se esse paciente é renal. Se ele for renal, posso usar dipirona? Posso, mas vou usar na menor dose. Quem lembra a dose de dipirona? Quanto? 25 miligramas por quilo, certo? Mas aí, eu posso usar ela tanto mais alto, tá? Para ter um efeito... Sabe onde usa muita dipirona? UTI. Intensivista. Ele aumenta a dose dela, porque na verdade ela é analgésica, mas ela não é anti-inflamatória. Para usar na UTI num paciente grave, humano, eles aumentam a dose para 30, 35. Então, eu posso aumentar a minha dose enquanto eu posso diminuir. Então, a gente vai num cão desse tamanho, ele tem um pouco de gordura, a gente arredonda para baixo, certo? Então, posso usar 20 miligramas. Então, vai depender do quê? De avaliar a enzima hepática, padrão renal, para a gente se adaptar. Mas supondo que ele seja um paciente renal, eu vou usar nele aqui. Então, a gente tem aqui as nossas frequências. Para dor aguda, 100 Hz. Para dor crônica, 50 Hz. Então, vou pôr aqui 50 Hz, que ele é uma dor crônica. A intensidade eu vou subindo, 10 minutos. Então, pega as nossas bobinas aqui. Alguém aqui usa magneto? Todo mundo? Então, aí você põe o magneto aqui em volta. Vou ter que segurar ele aqui. Acho que não vai dar para amarrar ele. E desse lado aqui. Terapia neural, implante de ouro paravertebral, enfim, a gente tem 1000 possibilidades de fazer dentro dele. Mas a gente precisa evoluir com o diagnóstico e, infelizmente, na minha experiência, se não infiltrar essas articulações, não dá jeito. Se você ficar fazendo laser, campo, vai ser paliativo. A gente precisa melhorar essa inflamação de uma forma muito rápida. Aí a manutenção, né? A gente não vai ter como não ter manutenção. Não existe as técnicas. Ontem a gente deu aula de infiltração célula-tronco para o pessoal da físio. Não existe fazer infiltração sem manutenção. Só que você leva a fisioterapia para um outro nível. Você está ali e o paciente não evolui. Então a gente faz um procedimento invasivo, entre aspas, que é minimamente, para ele chegar num outro nível. No mínimo aqui umas 2, 3 vezes por semana. O quê? Não, a gente seda, depende, se ele for muito tranquilo, dá para fazer com uma sedação leve. Tipo assim, às vezes morfina a gente faz bem, no animal idoso, ela mantém bem o parâmetro cardiovascular. Cão pequeno a gente usa muito butorfanol, mas não pode ter implante de ouro, aí é mais a infiltração, agulha fina, a gente faz da forma mais segura que seja possível, né? E a gente usa muito aqui a Cepram, metadona e ketamina junto. Mistura os 3 em cão que está meio saudável, que não é idoso. Dá assim uma desligada total e ao mesmo tempo você põe no chão no final e sai andando. É impressionante, é um on-off assim. Então é um protocolo bom.